deixa eu terminar minha indumentária aqui para poder... Aí, peraí, está arrumado esse negócio direito? Amarrou atrás aí, está folgado? Tem a pontinha aí? Isso, tá bom. Tá bonito? Agora sim, rapaz. Rapaz, eu estou me sentindo tal agora, viu? Queridos, há uma frase que ela é dada e dita no meio militar, que diz respeito... Para de rir, meu bem. Que diz respeito... Você não sabe qual foi a luta para me vestir assim, desse jeito, nessa noite. Né? Uma frase que é dita no meio militar, que é uma frase conhecida por nós e ficou iconizada na época que nós tivemos um filme nacional que repercutiu bastante, chamado Tropa de Elite, e era a seguinte frase: missão dada é missão cumprida. Amém? Essa frase significa que todo soldado, quando recebe um direcionamento, recebe uma missão, todo soldado, ele tem a responsabilidade de ir até o fim, e que uma missão, ela só realmente chega ao propósito quando ela é cumprida, quando alguém vai até o fim com ela. Então, receber uma missão não significa a mesma coisa que completar uma missão. Mas para o soldado, sim. A partir do momento que ele recebe a missão, ele entende o seguinte: enquanto não completar, a missão não se conclui, a missão não chega ao seu objetivo. E essa frase, ela quer dizer que um bom e um obediente soldado, ele assume a missão, ele assume o compromisso de cumpri-la, custe o que custar, nada vai desviá-lo do propósito, nada vai desviá-lo do objetivo, nada vai tirá-lo do foco. Essa frase significa que ele vai até o fim com a missão dada pelo seu superior. A igreja cristã, na terra, ela também recebeu uma missão, e ela adota o nome missão. O que nós acabamos de fazer agora, nós chamamos de missão, viagem missionária, uma missão, um objetivo. Por exemplo, quando temos campanhas missionárias, nós falamos, missões. A própria denominação batista tem uma junta de missões, algumas igrejas têm um departamento missionário. Então, com todo esse leque de informações, nós entendemos que a igreja tem uma missão. A minha pergunta é: você sabe qual é a missão da sua igreja? Porque se você não sabe qual é a missão da sua igreja, obviamente você não vai se envolver nessa missão. Se você não sabe qual é a missão da sua igreja, obviamente você não vai viver essa missão. E aí o grande problema é que a igreja tem uma missão, e o fato de eu desconhecer a missão não me torna inocente ou inculpável do resultado dessa missão. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, nós conhecemos uma palavra dada por Jesus, que é conhecida como a grande comissão. Vamos ler Mateus capítulo 28, você trouxe sua Bíblia? Mateus 28, 18 a 20, a Bíblia diz assim: então Jesus se aproximou deles e seus discípulos, e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então, o nome missão é o nome que a igreja cristã adotou para todo o trabalho evangelístico que ela faça. E essa missão foi dada pelo nosso Supremo General, Jesus Cristo. Jesus nos deu essa missão. E hoje o tema da mensagem é: missão dada é missão cumprida. Vamos ver isso juntos? Missão dada. Eu estou com péssimos soldados aqui, péssimos aspirantes. Queridos, eu estou falando para você repetir com a voz de coro. 1, 2, 3, diga: missão dada é missão cumprida. Eu estou encarnando o personagem, viu? Relaxa. Porque daqui a pouco começa a descer e bater na cara aqui de um irmão e diz: pede para sair, pede para sair. Não, calma, não vou fazer isso não, calma. Queridos, esses 3 versículos, 18, 19 e 20, se tornaram conhecidos como a grande
comissão de Jesus. A palavra comissão, ela significa unir para enviar. E esse é o objetivo. Jesus reúne os discípulos, ele os une e agora os envia com uma missão. A grande comissão, ela tem quase 2000 anos e ela tem um prazo para acabar. Você sabia disso? Exatamente, Eider. Exatamente. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou, que a missão é até a consumação dos séculos, o fim de tudo, a volta de Jesus, o retorno do grande rei. Como diria J.R.R. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, e ele fala da volta do rei, o retorno do rei. Jesus é esse rei, ele está voltando. Sabe, ainda que essa missão tenha cerca de 2000 anos, no entanto, nós olhamos para a igreja hoje. Isso diz respeito à boa esperança. Nós vemos as pessoas se voltando para os seus próprios interesses e deixando de lado os interesses de Jesus. A coisa é tão séria que o irmão Bruno acabou de dizer aqui, na minha equipe, 3 pessoas se converteram e ninguém aqui teve coragem de dar um glória a Deus. E ninguém teve coragem de celebrar a salvação de uma pessoa no Nordeste. Sabe o que significa isso? A igreja se perdeu. E o meu papel aqui hoje é trazer você de volta para a missão que o Senhor deu para a igreja. O meu papel aqui hoje não é satisfazer os seus interesses particulares quando você cruzou essa porta, mas é trazer você de volta para o eixo da palavra de Deus. Sabe, a pergunta que nós precisamos fazer é como é que nós podemos nos despertar para a missão que Jesus nos deu? Como é que a gente pode assumir a responsabilidade de irmos e fazermos discípulos? Seria como um livro lançado pela Rede Inspire, enquanto ele não vem, nós vamos. Você pode dizer isso comigo? Enquanto ele não vem, nós vamos. Então, por que é tão urgente nós nos envolvermos com essa missão? Primeira coisa, nós precisamos olhar esse tempo e identificar algumas coisas. A marca principal desse tempo é a solidão. A cultura pós-moderna, a cultura que nós estamos inseridos aqui no século 21, essa cultura pós-moderna diz respeito à superficialidade das coisas. Ou seja, não crie relacionamentos profundos, seja superficial nos seus relacionamentos. Tenha quantas mulheres você quiser, mas não se envolva com nenhuma delas. Tenha quantos homens você quiser, mas não se envolva com nenhum deles. Nada de casar, nada de firmar compromisso, apenas curta a vida. Esse é o reflexo da cultura pós-modernista. A cultura pós-modernista é classificada como uma cultura dos desvalores, uma cultura da inversão daquilo que é certo. Recentemente, agora na nossa nação, uma pessoa simplesmente resolveu abaixar as calças e mostrar as nádegas para uma turma universitária, uma coisa tremenda, uma coisa linda. E ao fazer isso, obviamente, a opinião pública se manifestou, as pessoas de bem se manifestaram, ela então sai, essa pessoa, em sua própria defesa, diz, mas que pessoas quadradas, que pessoas que não pensam, por que na universidade, ela usou até uma expressão, hermeticamente aprendeu a falar a palavra, parabéns, olha só. Então, ao usar essa expressão, a pessoa está dizendo o seguinte, olha, nós temos que pensar fora da caixa, nós temos que ampliar nosso conhecimento, e essa cultura imunda e suja entra dentro da igreja, e na igreja tem pessoas que pensam que o pastor tem que funcionar de acordo com o que elas acham melhor. Ei, esse não sou eu, esse não serei eu. E esse não será nenhum homem de Deus nessa terra, verdadeiramente homem de Deus. E sabe, e quando olhamos isso, a pessoa chega a argumentar o seguinte, olha, as pessoas, o que é certo está errado, e o que é errado é que está certo. Você entende isso? Essa é a cultura que está sendo implantada, e nas igrejas também tem chegado gente com essas ideias. Eu acho radical demais. Irmão, radical é inferno. Radical o que Jesus falou, que se teu olho te faz pecar, arranca teu olho. Radical o que Jesus disse, se tua mão faz pecar, corta tua mão. Ou seja, ainda que seja algo importante para você, é melhor você perder isso aí para o inferno com tudo isso. Então, quando nós olhamos para isso, precisamos entender que essa cultura pós-modernista é uma cultura que propõe superficialidade, é uma cultura que propõe isolamento. Hoje o que mais nós vemos são pessoas fugindo de relacionamento. Então, como nós temos na palavra poder, a cultura de termos a igreja reunida em célula, muita gente não quer estar na célula, por quê? Porque a célula não propõe isolamento, a célula propõe comunhão, a célula propõe aliança, a importância de estarmos juntos. Então, quando nós pensamos assim, meus irmãos, a gente começa a entender que, por exemplo, alguém já disse certa vez que a selfie é a marca da solidão desse tempo.
Porque no passado você precisaria de alguém para tirar uma foto sua. E raramente você tirava uma foto sua, a não ser sozinho, a não ser que fosse uma foto 3x4. Em geral você tinha alguém perto de você, em geral você tinha alguém tirando essa foto para você. Mas agora não, você mesmo faz a sua própria foto. E a selfie é tão retrato da angústia desse tempo, da solidão desse tempo, que uma pessoa tira a selfie sorrindo, fazendo uma cara de que estou feliz, sou rico, sou próspero, mas mal termina de tirar a foto. Aquela pessoa volta para a sua amargura, volta para a sua solidão, volta para a sua depressão, volta para a sua angústia. Sabe, a solidão é tão grande que as pessoas estão em busca de likes, curtidas e seguidores, porque acham que isso vai se traduzir em aceitação, isso vai se traduzir em ser um influencer, e é exatamente isso. As pessoas acham que porque tem curtidas, porque alguém curte um vídeo, assiste um vídeo, essa pessoa se tornou uma influência. Sabe, nós estamos vivendo uma cultura de valores trocados, errados. Então a verdade é que a solidão é tão grande, que essa busca por seguidores, por likes, por curtidas, só significa uma coisa: busca por atenção. As pessoas estão clamando por atenção, porque estão afundando na sua solidão. Há uma necessidade urgente da gente restaurar o nosso envolvimento com a missão, porque dia após dia estão morrendo pessoas ao nosso redor. Como disse o nosso querido Carlinhos aqui testemunhando, o homem lá, sozinho em Alagoas, pensando em tirar a própria vida. Talvez você não tenha esse dado, mas lá em Alagoas, principalmente em Teotônio e Vilela, é muito comum, e eu vou declarar aqui no poder de Jesus e profeticamente, que as pessoas sobem. Nós atendemos, eu e o pastor Rogério, uma pessoa dentro de um hospital, junto com o irmão Cioli, e as pessoas sobem na passarela que tem, lá em Alagoas, no Teotônio e Vilela, a passarela da cidade, e de lá elas pulam para cometer suicídio. Isso é muito comum, era muito comum lá, mas o poder do Evangelho vai mudar isso em nome de Jesus. Então, eu volto a perguntar, como nos despertar para a missão que Jesus nos deu? Como fazer para que a gente se lembre e sinta dor pelos perdidos, por aqueles que estão morrendo sem Cristo? Como a gente se importar com uma cidade de pecadores, como uma cidade de Boa Esperança? Como nós realmente nos despertarmos para a mãe que nós amamos e o pai que nós amamos não conhecem Jesus? Será que nós não entendemos que o fato deles não entregarem a sua vida a Jesus põe um limite no nosso relacionamento com eles? E esse limite é que quando morrerem nós não os acessaremos mais. Se você é alguém convertido, se você é alguém que nasceu de novo, se você tem familiares que não conhecem Jesus, a morte deles vai significar aquilo que nós vemos muitas vezes em velórios com coroas de flores enormes escrito saudades eternas. Aliás, eu abro um parênteses aqui, irmão, só tem saudade eterna quem não é convertido. Por isso você que é crente, quando for pedir lá uma coroa de flores na funerária, você que gosta de pedir uma coroa de flores, por favor, não escreva saudades eternas, porque saudade eterna você tem de gente que você nunca mais vai ver. Agora, se você está em Cristo e se despediu de alguém que está em Cristo, não é saudade eterna, é só saudades. Amém? Consegue entender isso? Bom, então a pergunta é, como é que nós vamos nos despertar para a missão que Jesus nos deu? Como é que nós vamos assumir a responsabilidade de irmos enquanto Ele não vem? Então a resposta para essa pergunta aponta em duas direções. Primeira direção é a essência do ministério de Jesus. Você já parou para perguntar qual é a essência do ministério de Jesus? Por que Jesus veio a essa terra? Porque a gente, sabe, ouve tantas vozes na internet. Alguns acham que Jesus veio para poder trazer um novo mindset, sabe, uma nova configuração da mente, para você pensar assim, sabe, e prosperar, e comprar o carro dos sonhos, e adquirir um patrimônio nessa terra. É interessante isso, né? Os cristãos estão amando a terra da qual Jesus os tirou, o mundo do qual Jesus os tirou para eles não ficarem aqui. Eles estão amando esse mundo, estão querendo criar raízes nesse mundo, é uma coisa louca, sabe? Então, quando nós olhamos para essa realidade, nós precisamos entender, mas para que Jesus veio? Jesus veio para nos dar, sabe, umas ideias sobre como empreender nos nossos negócios. Jesus veio para quê? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Qual é a essência? Não, Jesus foi um profeta. Não, Jesus veio para curar. Jesus veio para fazer isso. Sabe, existe tanta coisa, mas a pergunta é, se pegarmos tudo que Jesus veio para fazer e tirarmos a essência disso, a pergunta é, qual é a essência do que Jesus veio fazer? Qual é a essência do ministério de Jesus? Então, eu te ajudo previamente a responder essa pergunta pensando na seguinte forma: quando você quer saber
o que realmente importa para alguém, você ouça o que ele diz. Jesus disse o seguinte: onde estiver o vosso tesouro, também vai estar o seu coração. Ou seja, aquilo que você emprega a maior parte do seu tempo, a maior parte dos seus recursos, a maior dedicação da sua vida, é isso aí que é importante para você. Então, se a gente pegar, aplicar a mesma palavra de Jesus para o próprio Jesus, para o próprio ministério de Jesus, a gente vai ver o que ele fez na maior parte do seu tempo. A gente vai ver isso aqui nessa noite. A segunda resposta para essa pergunta de como nos despertar para a responsabilidade de irmos enquanto Ele nos vem e nos despertar para a missão que Ele nos deu é o resgate da nossa identidade. Diga comigo, o resgate da nossa identidade. Então vamos falar um pouquinho sobre a essência do ministério de Jesus. Primeiro, as últimas palavras de Jesus, Mateus capítulo 28, 18 a 20, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado primeiro. Então, quando olhamos essas últimas palavras de Jesus, porque depois daqui ele sobe aos céus, e ele só vai descer novamente, né? Entre aspas, ele só vai descer novamente para se manifestar a Paulo na estrada de Damasco. Depois dali, a gente não vê uma manifestação na Bíblia, no seu próprio Senhor aparecendo numa visão a Paulo na prisão, em Atos. Mas você não tem mais registro de Jesus vindo à terra, a não ser os últimos que a gente tem recebido agora, lá da região do Oriente Médio. Então, essas últimas palavras refletem claramente a forma como Jesus viveu e como Jesus ocupou os seus 3 anos de ministério junto aos seus discípulos. Então, mais uma vez a gente pergunta, o que fez com que Jesus deixasse a glória dele e viesse para essa terra? Vamos ler um texto áureo do Novo Testamento. João 3,16 diz: Deus amou o mundo. E esse o mundo significa as pessoas que estão no mundo. Bom, todo crente de verdade sabe falar esse versículo. Pode tirar da tela, por favor, querido. Pode tirar o versículo da tela para mim, por favor. Todo crente de verdade sabe esse versículo. Então, todo crente de verdade me siga, por favor. Vamos juntos? Deus amou o mundo de tal maneira para que nele não, mas... Então pense nessa frase: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, o propósito principal de Jesus deixar o céu e vir à terra foi por causa das pessoas desse mundo. Pode voltar ao versículo. Eu fiz questão de colocar isso entre parênteses. O mundo que Deus amou não é a estrutura. O mundo que Deus amou não é o sistema. O mundo que Deus amou não é a mentalidade. O mundo que Deus amou são as pessoas. Toque alguém perto de você e diga: Deus amou você e por isso Ele enviou Jesus. Mas deixa eu dar uma pausa para te ajudar com uma coisa. O fato de Deus te amar não significa Deus aprovar você. Deus amar significa que Ele vem em sua direção. Deus amar significa que Ele fez algo por você. A pergunta é, o que você tem feito com aquilo que Ele fez por você? Porque a gente tem aquela falsa ideia: não, Deus me ama, então Ele vai fazer tudo por mim. Não funciona desse jeito. Nesse texto, João 3,16, fala do que moveu o coração de Deus. Jesus mesmo, Ele disse em Lucas 19,10, porque o Filho do Homem veio aonde? À terra. Fazer o quê? Buscar e salvar o perdido. Veja, o próprio Jesus falou qual é a missão dele. Disse: eu vim para salvar e buscar o perdido. Essa é a minha missão. Então essa é a essência da missão de Jesus. Bom, então nós reconhecemos que o impulso que moveu o coração de Deus, a razão pela qual Jesus deixou o céu, foi buscar e salvar o perdido. E com isso aqui a gente tem um mapa da mina, que significa que até que as pessoas sejam salvas e buscadas por Jesus, pessoalmente, elas continuam perdidas. Amém? Elas continuam perdidas, porque se Ele fala que existe o perdido que precisa ser achado, o perdido continua perdido enquanto não for achado. Essa era a minha realidade até meus 20 anos de idade, eu estava perdido. Eu me lembro uma vez que nós batizamos um irmão nessa igreja e a mãe dele estava presente, e naquela noite eu disse assim: olha, nosso querido aqui, né, fulano de tal, ele estava perdido e foi achado. Aquela senhora saiu da igreja revoltada: meu filho não é um perdido não, quem é esse pastor pensa, dizer que meu filho estava um perdido? Mas é uma linguagem bíblica e é a verdade.
todos sem Jesus continuam perdidos. Isaías capítulo 53, o profeta Isaías diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguia o seu próprio caminho. Isso é estar perdido, porque a ovelha não segue o próprio caminho, a ovelha segue o caminho que o pastor traça. Por isso que Jesus diz: eu sou o bom pastor. Toda aquela ovelha que é minha, ela vai ouvir minha voz e ela vai me seguir. Ela não tem um caminho particular, ela não tem uma agenda paralela. Então, nós entendemos que o motivo pelo qual Jesus deixou os céus e veio à terra é buscar e salvar o perdido. Mas também podemos perguntar qual é a razão pela qual Jesus ainda não voltou. Você já se fez essa pergunta? Por que Jesus ainda não voltou? Nós vamos encontrar essa resposta em segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 9, que diz assim: o Senhor, Ele não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Algumas pessoas dizem: Jesus está demorando, Ele está demorando a cumprir a promessa. E aí então Pedro continua: ao contrário, Ele é paciente com vocês. E aqui está se dirigindo à igreja, Pedro está se dirigindo a cristãos. Ele está dizendo: Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que Pedro está dizendo é o seguinte: existem pessoas que estão no meio do reino que ainda não se arrependeram dos seus pecados. O que Jesus está dizendo é o seguinte: nesse templo, aqui hoje, nessa noite, eu olho para pessoas daqui e vejo pessoas que ainda não se arrependeram dos seus pecados. Pessoas que adotaram a religião como um princípio para a sua vida, né? Pessoas que adotaram estar nos cultos, pessoas que adotaram ter uma identidade religiosa, mas isso não é sinônimo de conhecer a pessoa de Jesus. Isso não é sinônimo de arrepender-se profundamente dos seus pecados e vir a Cristo. Estão entendendo? Amém. Mais bem-aventurado você vai ser se você praticar. Então, existem pessoas nesse templo e nessa igreja que ainda não chegaram ao arrependimento. Então Pedro está dizendo: olha, a razão pela qual Jesus ainda não voltou, e gente dizendo: não, a promessa dele está atrasada, ele está demorando demais. Não é nada disso, na verdade ele está sendo paciente, porque ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então o desejo de Deus, a vontade dele, é que quem ainda não se arrependeu, se arrependa, venha a Cristo e viva. Se nós olharmos as páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar explicitamente o coração de Deus em busca dos perdidos. Em Ezequiel 33:11, ele diz: tão certo como eu vivo, declara o Senhor soberano, eu não tenho prazer na morte dos ímpios, antes eu tenho prazer em que eles voltem dos seus maus caminhos e vivam. Voltem dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó povo de Israel. Então, Deus está dizendo para mim e para você que aquilo que a gente costuma se lembrar, quando alguém muito ruim, ou que fez coisas muito terríveis na terra, morre, e a gente faz isso de uma forma sutil. De que maneira? Quando a gente vai ao velório de alguém e diz: nossa, uma pessoa tão boa dessa morrer. Sabe o que a gente está dizendo com essa frase? Por que não morreu aquela outra pessoa ruim? Por que não morreu aquele ímpio? Então deixa eu te falar uma coisa: quando uma pessoa de Cristo parte, nós podemos ter paz no coração. Mas o que deveria causar dor no nosso coração não é quando uma pessoa em Cristo parte, mas quando uma pessoa sem Cristo parte. O que deveria arrebentar com a gente é saber que alguém partiu sem ter conhecido o Salvador. Veja o estado que nós chegamos, veja como nós nos encontramos hoje. Isso não mexe mais com a gente. Não mexe mais com a gente ouvir o testemunho, por exemplo, do José Carlos, falando das pessoas que ele entrou numa casa e a pessoa, sabe, apenas ali viver uma amarga solidão e simplesmente compartilhar do Cristo que o salvou. Sabe, eu vejo que nós pagamos preço, irmãos, para conseguir uma liberação na empresa, para a gente sair um final de semana com a família. Mas a gente não paga o preço de conseguir a liberação para sair uma semana para evangelizar alguém. O estado da nossa alma está desse jeito. Eu disse e repito em outros cultos: durante esse tempo de eleição, muitos pagaram o preço de ir de casa em casa pedir voto. E eu quero que você leia que não tem nada de errado nisso não, meu irmão. Se você ganhou para isso, está trabalhando para isso ou não, é a sua responsabilidade. Mas o que eu estou dizendo é que, quem me dera, se esse empenho todo que você teve para pedir voto para alguém de casa em casa fosse o mesmo que você tivesse para ir de casa em casa e falar de Cristo, o Senhor. Sabe, quando nós pensamos isso, nós observamos que está claro
que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Que se nós olharmos, por exemplo, para a experiência do profeta Jonas na cidade de Nínive, Deus vai dar uma dura em Jonas. E o Senhor diz para ele, lá no capítulo 4, versos 10 e 11, ele diz: o Senhor, porém, lhe disse: Jonas, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu em uma noite, e uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? O que Deus está falando para Jonas? Jonas, você é capaz de chorar por uma planta, mas você não chora por gente. Você é capaz de chorar por um gato que é atropelado no asfalto. Você é capaz de chorar por um cachorro que morre, mas você não chora por uma pessoa que não conheceu a Jesus e morreu sem Jesus. Nós somos os Jonas desse tempo, meus irmãos. Se nós não nos arrependermos, se nós não nos voltarmos para aquilo que a palavra de Deus diz, sabe, nós somos capazes de chorar até por uma formiga que morre, e não somos capazes de chorar por pessoas que vão perecer eternamente no inferno. Nós somos capazes, irmãos, de mover céus e terras para levantar recurso para salvar pets, mas não levantamos recursos para salvar vidas para Jesus. A nossa cidade, irmão, não é diferente da cidade de Nínive. Nínive tinha 120 mil pessoas que não sabiam distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Nós temos em Boa Esperança pelo menos 13 mil, 14 mil pessoas que não sabem distinguir o que é a verdade de Deus para aquilo que é a mentira do diabo. Sabe, nós não podemos ficar aqui dentro, irmãos, felizes à semelhança de Pedro no Monte da Transfiguração, enquanto tem gente se perdendo sem Cristo. Em Lucas 9:33, disse Pedro: Jesus, mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Em outras palavras, dizendo, vamos ficar aqui, vamos fazer um local de adoração, e a gente continua adorando, cada vez mais essas tendas vão ficando bonitas, depois vira um monte da peregrinação, vai vir gente de todo lugar do mundo para visitar essas tendas. E Jesus, olhando tudo aquilo, a Bíblia diz que veio de repente uma voz do céu como trovão, e essa voz dizia só uma coisa: este é meu filho amado, a ele ouvi. A Bíblia diz que Pedro e Tiago e João caíram prostrados. E de repente, quando eles levantam os olhos, diz a Bíblia, a ninguém mais viram, senão unicamente a Jesus. Sabe o que eu aprendo, irmão? Que muitas vezes nós precisamos da voz de Jesus de trovão de novo para nós. Porque a gente está acostumando com uma voz doce, suave e tranquila. E a gente precisa da voz de trovão dizendo, ei, ei, ei. Vocês precisam olhar para Jesus e voltar para o ponto principal da vida. Foi isso que o Pai disse para Pedro, Tiago e João. Ei, voltem para a coisa principal. A coisa principal não é Moisés, a coisa principal não é Elias, a coisa principal não é a tenda, a coisa principal é Jesus. A pessoa principal é Jesus, amém? Sabe, e é Jesus, irmãos, que mostra o verdadeiro sentido do Evangelho para eles. A Bíblia diz, no versículo seguinte, no dia seguinte, eles desceram do monte, o monte da transfiguração, e veio ao encontro de Jesus, uma grande multidão. A gente não pode pensar que ser igreja é viver nas 4 paredes. Então a essência do ministério de Jesus sempre foi levar pessoas à salvação. Você sabe qual foi a primeira pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você sabe qual foi a primeira pregação de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você sabe qual foi a pregação que Jesus incumbiu os discípulos? Está lá em Lucas, o último capítulo, capítulo 24, que diz assim, que foi ordenado aos discípulos que pregassem o arrependimento. Mateus 28, 18 a 20 fala exatamente disso. A grande comissão é levar pessoas perdidas de volta para Cristo. Mas vamos continuar respondendo essa pergunta, como nos despertar. Então a essência do ministério de Jesus sempre foi vidas. Se você quer imitar a Cristo, precisa imitar o ministério que também ele teve. E tem gente que diz, não, meu ministério não é esse, meu ministério, pastor, meu ministério não é evangelizar, meu ministério é tocar. Ok, não há nada de errado nisso. A questão é que Deus está te dando a oportunidade que eu não tenho, muitas vezes, de usar a sua música, o seu jeito de tocar, para alcançar alguém para Cristo. A pergunta é, isso está sendo feito? Porque senão a gente está perdendo
o eixo da coisa. Vamos falar um pouquinho sobre nossa identidade. Irmão, qual é o nome que a Bíblia nos dá? Não é o pastor Rodrigo que deu esse nome para a gente. Foi a Bíblia. A Bíblia nos chama de ovelhas. Vamos pensar nessa questão de ovelhas. Parece que a gente não assentou no nosso coração de que ovelhas podem se perder. E que se a gente não chegar a tempo, essas ovelhas poderão ser devoradas. Será tarde demais. Sabe, se as ovelhas podem se perder, e isso é uma possibilidade, nós precisamos trabalhar para encontrá-las antes que elas sejam devoradas. É isso que a Bíblia diz, que Cristo confiou à igreja um ministério. Em um dado momento, Jesus disse em João 9,5, enquanto, você pode repetir isso comigo? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quem disse isso? Quem disse isso? Irmão, quando você tem dúvida, na dúvida, chuta Jesus que vai dar certo. Quem disse isso? É isso aí, acertou. Olha só. Mas nem chuta todas as vezes não, que vai dar errado em algumas vezes. Então, Jesus está dizendo, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele está dizendo o seguinte, eu não sou desse mundo, eu não tenho nada a ver com esse mundo, o meu reino não é desse mundo, eu não governo esse mundo de forma política, eu não tenho nada a ver com esse mundo, mas enquanto eu estou nele, eu sou a luz desse mundo. Percebe? Amém? Agora, o mesmo Jesus que diz que enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, em outro momento ele nos confia a responsabilidade. Ele olha para mim, para você e diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. O meu chamado e o seu chamado é iluminar esse mundo. É iluminar os corações que estão em trevas e trazer luz para esses corações. Trazendo o amor e a compaixão de Jesus. Cristo nos deu um ministério comum a cada um de nós. Em 2 Coríntios 5,18 está escrito, Paulo está dizendo, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, e ele vai explicar isso, ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens, e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Então, a quem foi confiada a mensagem da reconciliação? A quem? A nós, a igreja. Ele continua, portanto, nós somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Então, por amor a Cristo, Paulo vai fazer o apelo. Ele diz, nós suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, a Bíblia está dizendo claramente, Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito, Cristo, Deus, nos deu o ministério da reconciliação. Em outras palavras, se você quer saber qual é o seu ministério é reconciliar pessoas a Deus. É ser ponte para o perdido encontrar o Salvador. O seu papel e o meu é sermos instrumentos de Deus para ligarmos pessoas perdidas ao Salvador misericordioso, ao Salvador que tem todo o poder para salvar essas pessoas. Esse é o chamado para cada um de nós. E a Bíblia diz que Ele nos confiou, primeiro Paulo diz, Ele nos reconciliou através de Cristo. Então Ele nos ligou novamente ao Pai. Mas Ele não só fez isso, Ele também nos confiou um ministério. O ministério é o ministério da reconciliação, de reconciliar. E logo, mais uma vez, podemos ler, por que Cristo mandou a gente, nos deu o ministério da reconciliação? É simples, porque as pessoas estão brigadas com Deus. Nós reconciliamos quem está brigado. E pastor, de onde você tirou isso? Olha, da Bíblia. A Bíblia diz que nós éramos, e Paulo está escrevendo para uma igreja que se converteu, nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. João e Tiago vai dizer que aquele que ama o mundo logo se torna inimigo de Deus. Então veja, Ele também nos deu o ministério, mas também nos deu a palavra que nós deveríamos pregar. Qual a palavra? A palavra da reconciliação. E a gente está pregando todo tipo de palavra, menos da reconciliação. Eu digo pregando, como diz o Zé Carlos aqui, você entrar na casa de uma pessoa e falar de Jesus para ela, porque é o foco principal. É falar que ela precisa se reconciliar com Cristo. A notícia, a boa nova não é, olha, Deus vai te fazer prosperar, Deus vai te dar uma vida melhor. Que o Evangelho nos proporciona uma vida melhor, é fato, é verdade. Eu sou prova viva disso. Eu sei o que o Evangelho fez quando entrou na minha família. Eu sei o que o Evangelho fez quando entrou na minha casa quando eu tinha 20 anos de idade. Tudo mudou, a miséria cessou na nossa casa.
Mas esse não é o foco principal do Evangelho. O foco principal é você se reconciliar com o Salvador e eternamente morar com Ele, viver com Ele. Essa é a essência principal do Evangelho. Então, Ele nos deu um ministério, nos deu uma palavra para pregar, a palavra da reconciliação, mas então Ele nos dá um entendimento, Ele nos chama de embaixadores. Você sabe o que é um embaixador? Embaixador é alguém que representa uma nação no meio de outra nação. Então, por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, tem uma embaixada no Brasil, uma embaixada americana. Lá, por exemplo, eu estive lá nos Estados Unidos e tem lá a embaixada brasileira. Então, qualquer situação, eu sou brasileiro, estou num solo estrangeiro, eu vou correr para essa embaixada, eu vou em busca desse embaixador. O embaixador que representa o meu país, ele está lá. E ele pode me ajudar com isso, a resolver situações. Então, nós, como embaixadores de Cristo, nós representamos o céu na terra. Percebe? Por isso que quando alguns de nós comete coisas que não tem nada a ver com o céu, imediatamente alguém vai apontar o dedo e vai dizer: você, crente? Ah, não é não, esse comportamento aí não é não, você é um crente, e aí usa palavras das mais terríveis, que você com certeza aqui alguns já ouviram. Então, essa função de embaixador é representar uma nação. A Bíblia diz, que Paulo diz, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos aqueles que representamos o céu, a glória celestial. Nós não representamos os interesses escusos das trevas, os interesses deste mundo, nós representamos o interesse do céu. E aí está, meu irmão, minha irmã, é que quando os interesses do céu são ministrados, eles confrontam com os interesses da terra que estão dentro de nós. E a gente não quer ouvir essas coisas, e a gente não gosta. E a gente vai dizer igual os discípulos de Jesus disseram em João capítulo 6, duro é este discurso, quem poderá ouvi-lo? E a Bíblia diz no versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E Jesus, mais do que depressa, virou e disse aos 12, vocês também não querem aproveitar e ir também? E aí é exatamente nesse ponto que Pedro vira e diz, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro volta à essência do Evangelho e diz, o Evangelho é duro, o Evangelho é difícil, o Evangelho é estreito, mas o Evangelho é a certeza de vida eterna. Sabe, então o nosso clamor final, diz Paulo, é reconciliem-se com Deus. Volte-se para Deus enquanto ainda é tempo. Essa mensagem é urgente. Recentemente, quem diria de um sábado para domingo, um jovem perderia o controle da sua moto e morreria, e não almoçaria com seus pais no domingo seguinte. Ainda essa semana, quem diria, uma pessoa que estava no interior celebrando, ia voltar para casa, mas não ia chegar em casa. Sabe, isso acontece todos os dias debaixo do nosso nariz. Sabe, é como se o Espírito Santo estivesse clamando a nós, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Nós somos os responsáveis por levar as boas novas de Jesus até os perdidos, mas a gente precisa sair das quatro paredes para encontrar os perdidos como Jesus fazia. A Bíblia diz que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Ele ensinava, ele pregava, depois ele curava. Sabe, é bom a gente estar aqui. É maravilhoso nos reunirmos aqui, é maravilhoso tornarmos essa casa ainda melhor. E ela vai ficar, quando nós completarmos 70 anos, vamos ver isso aqui muito melhor. É muito bom, mas só que a gente não pode ignorar o mundo que está lá fora. Os perdidos precisam ouvir de Cristo Jesus. E quando eu falo ouvir, é que nós temos que pregar o Evangelho. E esse caminho que o Senhor estabeleceu para nós, para que as pessoas se voltem para Ele. Em Coríntios 1, 21, Paulo diz, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. O que ele está dizendo aqui? Quanto mais inteligentes os homens na terra forem, quanto mais sábios forem, isso não significa absolutamente nada em conhecer a Deus, porque Deus estabeleceu que não é através da sabedoria humana que alguém chega ao conhecimento de Cristo. Você pode estudar a Bíblia de ponta a ponta, pode ser que você encontre o Salvador ali,
se você abrir seu coração, mas eu conheço gente que leu a Bíblia, sabe tudo da Bíblia, mas não conhece Jesus. Mas a questão é que não é a sabedoria do homem, a sabedoria humana, que faz com que o mundo conheça a Deus. E Paulo continua: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Irmão, tem crente que ora para o parente se converter, mas nunca pregou para ele. Tem gente que fala: Deus salva minha família, salva meu pai, salva minha mãe, mas nunca sentou para pregar para o seu familiar. A gente precisa quebrar esse estigma de que santo de casa não faz milagre. Isso é só um estigma, porque eu sentei com a minha mãe e preguei para ela sobre Jesus, eu e ela sentados à mesa, comendo juntos. Eu preguei para o meu pai, sentados, eu e ele, um olhando nos olhos do outro, sobre Jesus. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus decidiu salvar o homem através da loucura da pregação. E essa pregação é a pregação diária, é a sua palavra ali, falando de Cristo para aquela pessoa. Pastor, eu não sei falar nada de Jesus. Conta o que ele fez por você, já vai ser suficiente. Sabe, nós precisamos entender, irmãos, que se o nosso primeiro impulso, após a nossa conversão, não for buscar os perdidos, é bem possível que nem mesmo a nossa conversão tenha ocorrido. Quem não se interessa por gente perdida é porque nunca foi achado. Na sequência do Sermão do Monte, Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles alcançarão, ou porque eles serão saciados. Em seguida ele diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você sabe por que misericordioso? Porque misericordioso é quem se reconheceu como pobre de espírito. Quem se reconheceu como pobre de espírito, ou seja, miserável espiritualmente, foi salvo, ele sabe: se ele me salvou, se um miserável pecador como eu foi salvo, ele pode salvar esse outro também. Então você passa a ser misericordioso, você passa a olhar para o outro com um olhar de misericórdia, querendo que o outro acesse a mesma realidade que você acessou. Quando nós não nos importamos com as pessoas, nós estamos agindo contra a vontade de Deus. Em 1 Timóteo 2,3 diz assim: Deus, o nosso Salvador. Você pode ler comigo? Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Ainda que esse desejo não vai acontecer na totalidade, mas isso não nos isenta da responsabilidade. E sabe, quando nós não evangelizamos o mundo à nossa volta, nós estamos indo na contramão da vontade de Deus. E mais do que isso, nós estamos impedindo que Deus seja glorificado. Porque Jesus disse: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. O fruto de um cristão é outro cristão. E isso foi o impulso do coração de Paulo. Paulo viveu a vida inteira para dar glória para Deus. E ele termina a sua jornada de vida, ele diz assim: fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Eu tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ele diz: vocês querem saber por que eu faço o que eu faço? Eu faço tudo isso porque só tenho um objetivo: de todos os modos, salvar alguns. Ele diz: eu fiz-me tudo com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Porque muitos vão ouvir e vão recusar, como nós ouvimos aqui. Muitas portas vão se fechar, mas isso não nos tira a responsabilidade de continuar. Então, se nós somos filhos de Deus, irmãos, nós precisamos ter o coração do nosso Pai. Em 2 Samuel 14,14 diz: Deus não tira a vida. Ao contrário, Deus cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Deixa eu te falar uma coisa: você só está no Evangelho hoje porque Deus criou meios para você não continuar afastado. Ele levantou gente. Alguém pregou para você, alguém foi à sua casa, alguém estendeu a mão para você. Deus criou meios para que você não permaneça afastado da presença dele. Alguns de nós ignorou esses meios. Alguns até mesmo nessa noite continuam ignorando. Mas Deus não é culpado pela nossa atitude. Sabe, se Deus cria meios para aqueles que foram banidos da presença dele, como diz Paulo, escrevendo aos Romanos,
Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Se Deus faz isso, irmão, se Deus cria meio para o banido voltar, se Deus cria meio para o banido se encontrar, a pergunta é: o que eu e você estamos fazendo enquanto filhos dele, para que as pessoas retornem? Se muitas vezes até convidar alguém para uma célula a gente não faz, sabe, deveria ser natural para nós, o lugar, o ambiente, onde estivermos, falarmos de Jesus para essas pessoas. Se nós nos vemos como soldados de Cristo, é impossível ignorar a missão que Jesus nos deu. Eu vou repetir isso. Se nos vemos como soldados de Cristo, é impossível ignorar a missão que Jesus nos deu de fazer discípulos. Eu termino mostrando para você esses textos. Na versão que temos na tela, Jesus se aproxima e diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Em seguida ele diz: portanto vão. Esse vão, na verdade, no original, é um modo chamado particípio, na verdade significa tendo ido. Só que nós entendemos isso ou traduzimos isso como imperativo. Mas na verdade Jesus está dizendo o seguinte: ao irem, façam discípulos. A gente está sempre indo. A gente está sempre indo à escola, indo ao trabalho, indo à padaria, indo ao mercado, indo. A gente está sempre indo à casa dos parentes, a gente está sempre indo. Mas o que Jesus disse: enquanto você está indo, faça discípulos. Enquanto você está indo, anuncie o Evangelho. E aí eu destaco aqui alguns verbos para nós. O ir ou indo fala de relacionamento, de evangelismo. O fazer, que é fazer discípulos, é a verdadeira missão. A verdadeira missão é fazer discípulos. Batizar é inserir, integrar alguém no corpo de Cristo. Ensinar é mentorear, ajudar a pôr em prática. E guardar é reproduzir no viver. Então o mandamento real não é ir, mas é fazer discípulos. Enquanto a gente está indo, a gente faz discípulos. Eu oro para que a palavra de Deus se cumpra em nós, através de nós. Como Paulo, eu oro para que a gente também possa dizer: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Então, sermos constrangidos pelo amor de Cristo, até que isso nos impulsione aos perdidos. Eu termino com uma frase que eu gosto muito, e que Deus me deu essa frase um tempo atrás: atrás de nós sempre haverá uma multidão, ou será uma multidão dos que se perdem pela nossa negligência e omissão, ou será uma multidão daqueles que estão sendo salvos por causa da nossa dedicação. Ou como as palavras que estão aqui: atrás de mim, atrás de você, sempre haverá uma multidão. Ou será uma multidão que está sendo levada ao céu, ou uma multidão que deixará de ir para o céu por causa da minha ou da sua negligência. A minha oração é que a gente possa se arrepender hoje, que a gente se lembre do que Pedro disse: Cristo não retarda a sua vinda, como alguns a julgam demorada, mas o que Ele deseja é que nenhum de vocês se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu fico pensando, se a gente pudesse recontar a história da ovelha perdida com o contexto da igreja atual, dos dias de hoje. A Bíblia diz, na versão de Jesus, que a ovelha se perdeu e o pastor sai, deixa as 99 no aprisco. Em algumas versões vão dizer que até no deserto, e ele vai atrás daquela ovelha perdida. E ele vai atrás dela. E a Bíblia diz que quando ele a encontra, põe nos ombros. Sabe por que Jesus põe nos ombros? Porque toda ovelha, quando se perde, ela senta para morrer. Ela espera a morte, porque a ovelha não tem garras para se defender. A ovelha, ela não tem presas para se defender, ela simplesmente senta e espera a morte. E o pastor chegou a tempo. Mas se nós trouxermos essa parábola para os dias de hoje e recontar essa parábola, a ovelha ia ser morta, ferida, ia ser trucidada, porque não se levantou um Davi para ir lá e lutar e arrancá-la da boca do leão e da boca do urso. E quando eu falo disso, queridos,
Tire a sua mente de que o pastor, a figura do pastor na Bíblia, seja a figura do pastor da igreja. Mas olhe para a Bíblia e descubra que o pastor é cada um de nós que aqui está. Cada um de nós aqui pode ser pastor na vida de alguém e tirar alguém da destruição. A pergunta é: você chegaria a tempo? Você iria? Se eu contar de novo a parábola do filho pródigo, no contexto das igrejas de hoje, eu diria que aquele rapaz, ele ia voltar para casa, mas na minha história, o pai não está vivo, o pai morreu. Que é o que acontece nas igrejas, não tem mais o coração de pai, tem um coração de irmão. E se ele volta para casa e não tem mais pai, só tem irmão, a primeira coisa que o irmão ia fazer é falar assim: aqui você não tem vez não, você bagunçou a sua vida lá fora, eu fiquei aqui, eu me dediquei, você não, volta para lá. Eu digo, se na história de Jesus do filho pródigo, se o pai não tivesse vivo, era isso que ia acontecer com o filho pródigo, porque o irmão dele deixou bem claro: eu não vou participar desse negócio. Seu coração é o coração de pai ou o coração de irmão? Como é o seu coração? O seu coração é um coração de um pastor que está disposto, como Paulo, a arriscar toda a vida. Fiz-me de tudo para com todos, para que por todos os meios alguns fossem salvos? Ou o seu coração vai ser o coração daquele que diz assim: azar o dele, é menos um na terra? Fique de pé no seu lugar, por favor. Eu queria que você fizesse uma oração por você agora. Enquanto a gente adora a Deus, eu quero orar aqui, e de forma específica eu quero fazer um convite para um alistamento nessa noite. Eu quero chamar você, e você precisa entender isso. Quando você completa 18 anos de idade, você que é homem na nação brasileira, você é obrigado a se alistar para o serviço militar. E o serviço militar é obrigatório. Você não tem opção de não se alistar. E se você deixar isso passar, um dia você vai ter que ir lá, porque senão você não tira passaporte, porque senão você não faz concurso público, nada você vai poder fazer. Veja, é um serviço militar obrigatório. Deixa eu falar uma coisa: se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, você não tem opção, porque isso vai ser requerido de você. A sua opção é dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vamos adorar Jesus. Estou preparando um caminho. Fique à vontade para oferecer a sua vida no altar de Deus. Endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e a cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça,
e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Que é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, que Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, que é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, que Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Senhor, nós nos oferecemos a Ti nessa noite. Tua palavra diz que o Senhor olha do céu e não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem. Mas quanto a nós, fomos resgatados e lavados pelo sangue de Jesus. O Senhor nos deu acesso a uma família, a família do Senhor. Nos deu um novo nome, uma nova história, perdoou nossos pecados e escreveu nosso nome no livro da vida. Então, Senhor, eu quero declarar que o Teu sacrifício na cruz não será inútil, porque gastaremos a nossa vida até que todos ouçam de Jesus. Por onde quer que a gente vá, por onde a gente for, nós vamos fazer discípulos. Senhor, toma cada um que está se oferecendo ao Senhor nessa noite. Tudo que eles precisam, eu sei que o Senhor vai fornecer. Recursos, estratégias, tempo, ideias, projetos, para alcançar mais e mais pessoas para o Senhor. Senhor, eu oro para que o Senhor desperte a Tua igreja, para que o número de pessoas que assistem culto diminua cada vez mais e aumente o número de pessoas que vêm para cá para ter um encontro real com o Senhor e sair durante a semana levando tudo o que recebeu para repartir com aqueles que estão ao seu redor. Eu oro para que no poder de Jesus o fogo do Teu Espírito venha sobre nós,
sejamos despertados num nível ainda maior, porque está escrito que o Senhor vem e trará a sua recompensa. Sim, Senhor, nós queremos estar contados entre aqueles que serão recompensados, porque usaram a sua vida em prol da glória do nome de Jesus. Por isso vem, Senhor, e toma o teu lugar na nossa vida, o nosso supremo pastor, supremo general, porque para nós, missão dada é missão cumprida. Até que o Senhor venha, nós iremos. Até que o Senhor venha. Enquanto o Senhor não vem, nós vamos. Porque há uma promessa para o Senhor, para nós, que o Senhor está conosco nessa empreitada até a consumação dos séculos. E vai ser assim no nome de Jesus. Vai ser assim.